A ideia de nunca mais ver alguém vai na essência do que é uma perda, do que é a morte. A morte de alguém querido é um fato que instaura em nós uma presença da ausência. Nunca mais é muito tempo. É como se o relógio do tempo fosse quebrado e ficássemos congelados em uma espécie de saudade eterna. O luto é um acontecimento brusco e enigmático que nos desafia como seres vivos. Ele nos remete inevitavelmente a um fim. Ele é exatamente o oposto da vida. Nós podemos tudo e no outro momento não podemos nada. O sofrimento provocado pelo luto produz ambivalências em nós, pois ele nos remete a uma perda e ao mesmo tempo a permanência eterna do objeto perdido como simbolismo em nós. Produz também uma sensação em estado purgatorial, mas estranhamente pode vir a ser em algum momento indicativo de que podemos viver sem a fisicalidade do outro. Sim, nós podemos continuar a vida, de que nossa fonte de vida não é aquele que partiu. Isso também nos remete ao fato de que a vida é mais potente e insistente do que pensávamos até então. Dessa forma, nossa compreensão do que é a vida se torna mais ampla. A vida, ela sempre continua. Vocês já viram a tocha olímpica? Ela é acesa 100 dias antes dos Jogos. Há um revezamento entre pessoas e cidades, mas o fogo jamais se apaga durante esses 100 dias. O fogo continua, assim como a vida continua. Essa tocha nas Olimpíadas representa uma lenda grega, onde o titã da mitologia grega, Prometeu, rouba o fogo dos deuses e o entrega aos homens. Da mesma forma, vemos isso na Bíblia, quando o povo de Israel estava no deserto, cultuando a Deus em uma tenda móvel, havia uma determinação de Deus que dizia mais ou menos assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve de forma alguma ser apagado. Era um ritual tipológico ou arquetípico que remetia ao Cristo. O mesmo Cristo que disse, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus disse também que aquele que crê em mim nunca morrerá, fecha aspas. Essa pessoa se tornaria para ele uma espécie de tocha olímpica permanente. Podemos entender esse símbolo do fogo nas Olimpíadas e na Bíblia como uma insistência da vida em permanecer apesar de. Mas vamos voltar um pouco para as características do luto. Durante o processo de luto, e a maior intensidade nesse processo, ficamos em um limbo. Vivemos uma vida pela metade. Estamos vivos sem estar vivo. Alguns falam em etapas do luto, mas sabemos que cada pessoa vivencia o luto de modo totalmente particular. Nesse processo, fazemos uma espécie de ficção de nós mesmos, introjetamos partes do outro, fragmentos que fazem sentido para essa nova etapa da vida e que ficarão impregnados em nós para sempre. Lembram do fogo da tocha olímpica que é transferido de um para o outro e nunca se apaga? Freud vai dizer isso em seu clássico Luto e Melancolia, de 1917. Ele fala que a elaboração do luto tem a ver com se apropriar ou se identificar com uma parte do objeto que se foi. Ninguém é o mesmo a partir de um luto. Mas a partir de um luto não patológico, a vida passa a ter um significado diferente. Acrescento em mim partes desse outro de uma forma intensa e profunda. É um processo difícil e doído, lento e angustiante. Mas é interessante lembrar que a vida, ela sempre continua. Sempre há um amanhecer após uma noite escura. Como disse Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Luto é uma questão existencial, marcado sempre por choro, silêncio e incompreensão. Mas apesar de tudo isso, a tocha da vida continua e é preciso, no tempo adequado, retomar o nosso protagonismo na vida. Se seu luto se tornar prolongado demais ou complexo demais, procure um profissional habilitado. Para além das técnicas, você será acolhido com afeto, respeito e com consideração. E toda vez que vir um fogo, se lembre do poder insistente da vida, pois ela sempre continua apesar de.
Pense nisso.